Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral, o senhor advogado aqui presente e servidores da casa. Anuncio que continuam adiados em razão do pedido de vista o processo 47.520, que é o 2.1 da pauta física, como também o 843, que é o 2.2. Eu indago aos eminentes colegas se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo qualquer acréscimo ou correção, então encaminhamos a sua aprovação. Eu chamo a julgamento o processo 1.2 da pauta eletrônica, é o 0601-672, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos impressos, derramamento em frente a locais de votação. Isso é referente ao primeiro turno da eleição. Isto é uma representação da Procuradoria Regional Eleitoral. O representado é Lídio Barbosa. Esse processo é da relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré. Informo que haverá sustentação oral em prol do Lídio Barbosa, pelo advogado Lenine Povos de Abreu. Com a palavra, o digno relator. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o representado Lídio Barbosa, Juca do Guaraná, candidato ao cargo de deputado estadual, ao pagamento da multa prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da resolução, no valor de R$21 mil. Na representação ajuizada pelo recorrido, este asseverou em síntese que, eu vou ler aqui na íntegra, para que vossas excelências possam ter entendimento do feito. No dia 7 de outubro de 2018, data do primeiro turno da eleição geral, durante o período de votação na frente das sessões eleitorais localizadas nos colégios eleitorais Escola Estadual Nilo Povas, Bandeirante, bairro Bandeirante, Escola Municipal Orlando Negro, Pedregal, Escola Estadual Santo Dumont, Dom Aquino, Escola Estadual Souza Bandeira, Jardim Xangri-Lá, Escola Estadual Bom José Despraiado, Rodoviária do Parque, Escola André Luiz Miguel Sutil, Escola Municipal Teresa Lobo, Dom Aquino, Escola Municipal Cândido Mariano, Rodoviária do Parque, Escola Municipal Floriano Bochanek, Parque Atalaia, e Escola Estadual Professor Elmas Gataz e Paz Vazia Grande, foi constatado o deliberado descumprimento da Lei 9.504/97, da resolução do TSE e da recomendação do Ministério Público Eleitoral em Mato Grosso, essa última previamente entregue aos representantes de todas as coligações e partidos políticos, mediante a realização da prática conhecida como voo da madrugada, com derramamento de santinhos na noite de sábado para domingo, bem como durante o próprio período de votação, entre as 8 horas e 17 horas domingo. O resultado da atuação ilícita resultou na poluição ambiental por meio de propaganda eleitoral amplamente espalhada nesse município, conforme evidenciam os registros fotográficos que acompanham a presente representação. Finalizou argumentando que é evidente o descumprimento ao disposto no artigo 14 da resolução e no artigo 243 do Código Eleitoral. Identificada a existência de pedido liminar, deixou a secretária judiciária de proceder à notificação imediata, fazendo os autos conclusos com fundamento no artigo 8º da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Não obstante devidamente notificado para apresentar a defesa, o representado quedou-se silente. A sentença foi proferida à oportunidade em que foi decretada a revelia do representado e julgado procedente o pedido. O representado, ora recorrente, interpôs o recurso eleitoral constante alegando em síntese que introdutoriamente, cabe registro que os subscritores desta peça processual só foram incumbidos de patrocinar a causa e os interesses do recorrente após a lavratura da sentença, uma vez que Juca do Guaraná tomou ciência da condenação por intermédio da imprensa, ou seja, desconhecia o andamento da representação e até aquele momento não tinha patrono para demandas eleitorais. 3 desses 7 locais com possíveis irregularidades possuem conjunto fato probatório absolutamente frágil, sendo temerário afirmar com fidedignidade que tenha ocorrido qualquer ilícito. E aí pondera, na Escola Estadual Nilo Povas,
há registro fotográfico de aproximadamente 10 centímetros do Juca do Guaraná no chão, o que é insuficiente para ensejar a almejada condenação por chuva de santinhos. Já na Escola Estadual Santos Dumont, Dom Aquino, Escola André Luiz da Silva, Reis Miguel Sutil, em que pese tenham sido lavrados os respectivos autos de constatação, não é possível evidenciar um único santinho de Juca do Guaraná nas imagens colecionadas na peça vestibular, contexto esse que impede a condenação com relação a esses locais de votação, como bem entende a jurisprudência. C. Juca do Guaraná nunca autorizou ou anuiu com a prática de derrame de santinhos, mormente por repudiar condutas dessa natureza. Ademais, considerando que todo o material de campanha foi distribuído ao longo do certame, não é crível que o recorrente tenha que fiscalizar como está sendo feito o uso do seu santinho, contexto esse que rechaça a aplicação de qualquer sanção. Caso não seja esse o entendimento, a aplicação de eventual multa deve ocorrer em patamar mínimo por local de votação R$ 2.000. Novamente, mormente porque a condenação total de 21 mil corresponde a cerca de 7,5% do patrimônio do candidato, o que não se mostra proporcional e nem tão pouco razoável no que tange a sua condição econômica. Assim, sendo afastada a irregularidade nas 3 escolas mencionadas, acima porém mantida nas outras 4, e a multa reduzida para R$ 2.000 por local de votação, a condenação deve totalizar R$ 8.000 em caso de eventual procedência. Pugna final pela reforma da sentença para afastar a multa aplicada no termo do artigo 40b da lei de regência, ou se esse não for entendimento que reduz o valor da multa aplicada. Contra a razão do recorrido, oportunidade que requereu a manutenção da sentença atacada, ponderou em síntese que, como consignado na sentença, não foram aplicados os efeitos da revelia, em especial ou de presunção da veracidade dos fatos narrados na exordial, de forma que, entre aspas, nos casos dos autos, não acarretou prejuízo ao recorrente, não havendo interesse, portanto, no seu questionamento. Todo o arcabouço probatório foi devidamente analisado por ocasião da sentença, inclusive com rejeição da pretensão veiculada na inicial em relação a 3 locais de votação. Já em relação aos outros 7, em que se entendeu configurada a prática de ilícito, a conclusão judicial é expressamente fundamentada nas provas colacionadas aos autos, inclusive com expressa remissão aos documentos juntados, nos quais se vê claramente a presença do santinho do representado aqui recorrente. No que diz respeito ao valor da multa e à condição financeira do recorrente, o aspecto pessoal do recorrente foi considerado dada a simetria da multa aplicada, levando a sua redução em relação ao que normalmente se vê. No mérito, reforçou os argumentos contidos na inicial e na sentença e refutou aqueles constantes do recurso, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade, negando o provimento ao recurso. É o relatório, senhor presidente. Eu faculto primeiramente a palavra ao digno procurador regional eleitoral, já que é a parte representante, no caso, desta matéria que está sendo apreciada por esse tribunal. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, aos demais membros desta corte, aos servidores e ao nobre causídico aqui que se encontra nesta tribuna. Enfim, o caso me parece já muito bem elucidado a partir da sentença que foi proferida, no sentido de acolher a representação formulada. Consigno que, de fato, tal qual já devidamente relatado aqui nesta oportunidade, todo o arcabouço probatório foi devidamente analisado, foram lavrados diversos autos de constatação que trazem uma referência ao derrame, ora constante neste feito, de maneira que, sabedouro que todos os candidatos e partidos detêm o domínio dos respectivos materiais de propaganda confeccionados, sendo responsáveis pela posse e guarda e distribuição, bem como pela posterior limpeza e destinação final dos resíduos gerados, torna-se evidente a responsabilidade no presente caso. Sendo assim, reiterando as razões consignadas na sentença então proferida, bem como nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo desprovimento do recurso. Concedida, então, a palavra do digno procurador regional eleitoral, eu passo agora a palavra ao advogado Lenine Povos de Abreu, que representa aqui a parte representada Lídio Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente. Egrégia Corte, trata-se de recurso eleitoral manejado em face de sentença que julgou procedente a representação por propaganda irregular e que foi manejado em decorrência dos seguintes fatos.
Afirma o Ministério Público Eleitoral que Lídio Barbosa, popularmente conhecido como Juca do Guaraná, candidato não eleito em 2018, realizou derramamento de santinho em 10 sessões eleitorais de Cuiabá e Várzea Grande no dia do certame, o que, em tese, configuraria propaganda irregular e deveria ser sancionado com multa. Houve despacho determinando a citação, contudo, o prazo decorreu em habeas. Dessa forma, o juiz auxiliar da propaganda, Dr. Paulo César Alves Sodré, decretou a revelia do representado e, no mérito, reconheceu o derramamento de santinhos não em 10, mas em 7 sessões eleitorais, razão pela qual julgou procedente os pedidos formulados, condenando Juca do Guaraná ao pagamento de R$3.000 por cada local de votação de prática ilícita, totalizando, portanto, multa no valor global de R$21.000, cuja decisão merece reforma pelas razões que eu passo a declinar doravante. Excelências, introdutoriamente eu gostaria de fazer um esclarecimento à Corte, que este causídico foi incumbido de patrocinar os interesses e esta causa do recorrente após a lavratura da sentença, a qual só foi levada ao conhecimento de Juca do Guaraná por intermédio da imprensa. Ou seja, ele sequer sabia que havia uma representação contra ele e não tinha advogado constituído para demandas eleitorais até aquele momento. Faço esse esclarecimento para justificar que não houve perda de prazo por parte deste advogado, na medida em que não tinha sido contratado até aquele momento. Feito esse esclarecimento preliminar, narra a peça vestibular que havia santinhos do recorrente esparramado em 10 sessões eleitorais. Por falta de provas, o relator, Dr. Paulo Sodré, afastou em 3. Ou seja, remanescem 7 outros locais com possível esparramamento de santinho. Desses 7, 3, na avaliação do recorrente, possuem um conjunto fático probatório frágil e que afastariam a aplicação da multa. Se não, vejamos. Primeiro deles, Escola Nilo Povas. Há registro fotográfico de aproximadamente 10 santinhos de Juca do Guaraná no chão, o que, à ótica da defesa, seria insuficiente para configurar uma condenação por chuva de santinhos, ou popularmente conhecido como voo da madrugada. Como bem vem entendendo, outros tribunais, a exemplo do TRE de Minas, que assim dispõe em um dos seus julgados. Vê-se propagandas de candidatos distintos e não apenas a propaganda do representado. Apenas 6 panfletos do primeiro recorrente não configura chuva de santinho. TRE de Minas Gerais, recurso eleitoral 109.15. Outro julgado, do TRE do Rio de Janeiro. Somente constata-se a existência de 3 santinhos em relação ao primeiro e segundo representados e 2 santinhos em relação ao terceiro representado. Ora, 2 ou 3 santinhos não configuram derramamento de santinho, que exige uma quantidade razoável com aptidão para afetar a higiene e a estética urbana. TRE do Rio de Janeiro, recurso eleitoral 625/94. E a situação que eu trago para o TRE com relação à escola Nilo Povas é exatamente essa. O derramamento de cerca de 10 santinhos, que foi pelo menos o que eu consegui evidenciar nos documentos colacionados referente a essa escola, é o suficiente para configurar o derramamento de santinho ou não? Com relação a 2 outras escolas, a Escola Santos Dumont e a Escola André Luiz da Silva Reis, em que pese haja auto de constatação lavrado nos autos, a ausência de santinhos de Juca do Guaraná nas imagens de ID 87674, 87651 e 87652. Se há outros documentos relacionados a essas escolas nos autos e que possivelmente possam corroborar o auto de constatação, pelo menos não foi localizado pela parte recorrente. A título meramente argumentativo, senhor presidente, é bom que se diga que Juca do Guaraná nunca autorizou ou anuiu o derramamento de santinhos, inclusive repudia condutas dessa natureza. Agora, na eventualidade desta egrégia corte, doutor Ricardo,
entender que restou comprovado a prática ora questionada, a multa deve ser aplicada no patamar mínimo de R$ 2.000 por local de votação, e não em R$ 3.000, como restou deliberado na sentença. Isso porque, doutor Ulisses, a condenação total de R$ 21.000 corresponde a 7,5% do patrimônio do candidato, o que seria desproporcional e desarrazoado no que tange a sua situação econômica. Dessa forma, temos 7 escolas em que teriam sido esparramados santinhos. Ao afastar a irregularidade em 3 que foram questionadas da tribuna e mantida em outras 4, bem como a multa reduzida para R$ 2.000 em cada um desses locais de votação, a condenação total deve ser no patamar máximo, na ótica do recorrente, em R$ 8.000 em caso de eventual procedência dos pedidos formulados. Consubstanciado nessas razões, doutor Paulo Sodré, pugna-se pelo provimento do recurso para julgar improcedente a representação por ausência de anuência ou omissão do candidato Juca do Guaraná e, em caráter subsidiário, que sejam afastadas as irregularidades constantes na escola Nilo Povas, Santos Dumont e André Luiz da Silva Reis, devendo ainda, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não obstante a condição econômica do recorrente, a sanção pecuniária ser de R$ 2.000 para cada um dos 4 locais de votação, o que totalizaria, portanto, R$ 8.000 de sanção pecuniária. É o que se requer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do digno advogado. Com isto, retorno a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, ao tempo que cumprimento o doutor Lenine Povas, eu passo a ler o voto e seria de uma forma bastante objetiva. O voto ficou um pouco longo porque a sentença foi longa, foram 10 fatos, teve que analisar. E só para esclarecer o pleno, o doutor Lenine apenas avaliou a questão, mencionou a questão da revelia apenas a critério de obter dictum, não se insurgiu contra ela, apenas mencionou o porquê ele não se insurgiu, não patrocinou antes a causa. Então não é a causa, não está sendo discutido aqui nenhuma nulidade, né? Conheço do recurso por ser tempestivo e passo já a leitura da própria sentença como a fundamentação. Na representação juizada pelo recorrido, foi requerida a condenação do representado, hora recorrente, a sanção administrativa de multa pela prática da propaganda irregular, conhecido como derramamento de santinho no local de votação a vias próximas na véspera no dia do pleito, o que é vedado por lei. Deixa eu ler aqui a íntegra da denúncia, da representação que já foi lida, e continuo. Ao julgar procedente o pedido na sentença, assim me manifestei. Da revelia. Aqui, só esclareci, como já foi dito, eu não apliquei os efeitos da revelia, tanto é que dos 10 fatos eu afastei 3, né? Aqui é só o constante dela. Ultrapassados os aspectos, na época disso, vou ao meu mérito. E aqui a fundamentação legal, que eu peço dispensa para não ler. E aqui, no caso concreto, cumpre observar das provas juntadas aos autos que é possível constatar que às vésperas da eleição ocorreu a conduta de lançar ou derramar santinhos em panfletos em vias públicas pelos seguintes elementos dos autos, que analiso pormenorizadamente na sequência dos locais de votação mencionados na exordial. Aqui, na escola estadual, em que eu entendi que a materialidade estava comprovada, Nilo Povas, Orlando Nigro também comprovada, Santos Dumont, materialidade comprovada, a Escola Estadual Souza Bandeira não comprovada, então isso aqui, como não é objeto de resignação, não vou analisar na frente. Escola Estadual Dom José de Espraiado, enfim, aqui fui fazendo o escolho, vou prosseguir na frente. Como se observa, em 3 dos 10 locais mencionados, no meu convencimento, as provas trazidas dos autos não foram capazes de confirmar a materialidade. Vou pular essa parte porque ela não foi objeto de recurso, né? Eu não vou poupá-los, vossas excelências, né? Eu continuei dizendo, né? Vou pulando essa parte fundamental daqui, é só da possibilidade. Aqui na sentença, aqui eu trago na sentença toda a fundamentação, mas eu não vou ler a sentença porque o doutor advogado,
ele apenas se insurge contra 3, e depois alguns aspectos de direito. Então, para poupar Vossa Excelência, eu vou direto ao aspecto controvertido, e qualquer coisa, em haver necessidade, eu volto para a análise aqui do aspecto fático. E por fim eu disse, julguei procedente. Aduziu o representado, ora recorrente, resumidamente, os seguintes tópicos: não possuía patrono, por essa razão não apresentou defesa nos presentes autos, na época, ausência de materialidade comprovada em relação a outros 3 locais de votação, que descreveu pormenorizadamente, nunca autorizou ou anuiu com a prática de derrame de santinhos, redução do valor da multa por local de votação em razão de sua condição financeira. Em relação ao tópico uma sentença decretou revelia, mas deixou de aplicar os seus efeitos, de forma que esse fato não acarretou prejuízo recorrente. No que pertine ao tópico 2, a ausência de materialidade comprovada em locais de votação que descreveu, embora quase todos os argumentos contidos na peça acusação já tenham sido abordados na sentença, compreende algumas observações. Primeira, conta que aduziu o recorrente de que na Escola Estadual Nilo Povas Bandeirantes há registro fotográfico de aproximadamente 10 centinhos de juca do Guaraná no chão, o que seria insuficiente para ensejar a almejada condenação por chuva de santinhos, esclarece que, muito embora as imagens ID 87649 e 87669 revelem uma pequena quantidade de santinhos, o auto de constatação lavrado pelo oficial de gabinete da 19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, acompanhado de outras 2 imagens, deu conta de que, entre aspas, foi constatado um número significativo de santinhos dos seguintes candidatos, entre eles Lídio Barbosa, Juca do Guaraná. B. E continua, né? Mas em quantidade bem inferior aos 2 candidatos acima. Segunda, quanto à afirmação de que na Escola Estadual Santos Dumont, mas vou parar aqui primeiro para falar sobre o Nilo Povas. De fato, se nós tivéssemos um derrame de santinho em um único lugar, na capital, com 6 ou 10, isso seria um fato atípico, conforme jurisprudência. Mas nós temos que ver aqui o conjunto da obra, que foram 10 locais de votação, dos quais 3, por eu entender que não estava devidamente comprovado, a imagem não estava muito clara. E aqui eu abro um outro parênteses: nós temos um grande problema no PJE, e obviamente que as partes, principalmente aquele que é demandado, não tem nada a ver com isso. E o doutor Ulisses, que trabalha na área criminal, sabe muito bem disso, que antigamente, quando você tinha um processo físico, os santinhos vinham todos colacionados ali à prova. Hoje no PJE é difícil você fazer isso, obviamente é impossível. Em algumas unidades judiciárias, como as varas criminais, até por orientação dos tribunais, o que é que a gente tem feito? O material, quando seja gravação, que é muito pesado, muito megabytes, a gente deixa à disposição das partes na secretaria ou no cartório do juízo, porque você não consegue colocar no processo. E a mesma coisa dos santinhos. É impossível você trazer todos os santinhos para cá. Então você se vale o quê? De fotos representativas e do termo de constatação. Então esses são 2 aspectos em relação à Escola Nilo Povas. Primeiro, que não foram 10 santinhos só na Escola Nilo Povas. Foram 10 santinhos aqui no Nilo Povas, mas também há um termo de auto de constatação lavrado por quem detém fé pública. E mais, esse Nilo Povas faz parte de um conjunto maior de 10 sessões, dos quais 3 não foi considerado como prova. Então, não se trata de um derrame isolado. Se fosse, eu não teria a menor dúvida em acompanhar, em dar guarida e dar provimento ao recurso do doutor advogado. Mas não se trata de único. Ele está dentro de um contexto maior, isso tem que ser analisado, né? Já segunda, quanto à afirmação de que na Escola Estadual Santos Dumont, Dom Aquino e Escola André Luiz da Silva Reis, em que pese tenham sido lavrados os respectivos autos de constatação, não é possível evidenciar o único santinho de Juca do Guaraná nas imagens colacionadas na peça vestibular, IDs 87674, 87651 e 87652, contexto esse que impediria a condenação com relação a esses locais de votação, informa que, com relação à Escola Estadual Santos Dumont, Dom Aquino, não obstante a imagem revela uma pequena quantidade de santinhos, o auto de constatação lavrado pelo oficial de gabinete da 19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, acompanhado de outras 2 imagens, deu conta de que, entre aspas, foi constatado um número significativo de santinhos dos seguintes candidatos, Lídio Barbosa, e assim continua, né? Quanto à Escola André Luiz da Silva Reis e Miguel Sutil, ainda que as imagens revelem uma pequena quantidade de santinhos, o auto de constatação lavrado pela Promotora de Justiça Eleitoral da primeira zona eleitoral, esse ato foi lavrado inclusive pela própria promotora,
atestou a referida autoridade que constatei o derrame de santinhos ao longo das calçadas, nas proximidades da Escola Estadual André Luiz da Silva Reis, situado no bairro Miguel Sutil, dos seguintes candidatos, entre eles Juca do Guaraná. Observa-se dos autos de constatação mencionados que há uma distinção em relação aos demais santinhos derramados relativos a outros candidatos, aos do candidato recorrente, deixando nítido que os impressos dos representados foram encontrados em maior volume, com indicação inclusive do CNPJ identificado no santinho. No capítulo que tratou das provas, o Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva e subsidiariamente nos processos eleitorais, afirma: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Privilegiou-se aí o chamado princípio do livre convencimento motivado do juiz e o princípio da persuasão racional, no qual se reconhece a liberdade do magistrado na apreciação e valoração da prova, desde que exponha na decisão as razões do seu convencimento. No direito processual eleitoral, tal sistema de valoração da prova foi especialmente delineado na lei complementar, que aqui peço vendo para não ler. Apenas a parte negritada, atentando para circunstâncias ou fatos, mas que preserva o interesse público de lisura eleitoral. Em que pese tratar de lei que reajusta as ações de investigação judicial eleitoral, é caso de inelegibilidade, traz à luz um princípio que permeia toda a legislação especial ou de primazia do interesse público e da lisura eleitoral. A esse respeito, valiosa a contribuição de Flávio Chaim Jorge, ao constatar que, malgrado o desejo do eleitor por uma campanha propositiva e programática, a realidade de fato corresponde a uma guerra. Diz o autor. E aqui, só a doutrina, aí aqui também a jurisprudência dizendo sobre o acervo probatório. Observa-se nos presentes autos que os locais de votação em que a materialidade foi questionada pelo recorrente foram vistoriados por servidor e representante do Ministério Público Eleitoral no exercício da fiscalização da propaganda eleitoral investida desse mundo público. E aqui, novamente, eu faço o mesmo cotejo. Se fosse apenas um auto de constatação, desvinculado de qualquer foto, ou apenas um auto de constatação de apenas 2 locais, mas não, além desses autos de constatação, tiveram outros 4 locais que não foi questionado pela defesa, em que ficou amplamente comprovado a distribuição de santinho. Ora, não é porque a Procuradoria-Geral Eleitoral propôs a presente ação que devemos colocar em xeque a fé pública dos autos de constatação apresentados como prova, eis que a atribuição do órgão ministerial a função investigatória e preparatória das ações que eventualmente irá propor, até mesmo para se evitar trazer ao judiciário demandas vazias. E aqui trago novamente a doutrina, né? Forte nessa convicção, que concluí que na sentença ora atacada que nos locais Escola Estadual Nilo Povas, Escola Estadual Santos Dumont e Escola André Luiz da Silva Reis, restou sim comprovada a materialidade do ilícito, né? E aqui, na esteira do princípio da livre apreciação das provas e livre convencimento motivado do juiz, a entendimento jurisprudencial e doutrinário pacificado, e que não só o magistrado, mas também as partes são destinatários da prova produzida no processo, de que só se pode denominar de prova aquilo que foi objeto do contraditório das partes. E aqui, novamente, trago a jurisprudência e doutrina. Sendo assim, atentando para as circunstâncias e fatos retratados nos presentes autos, considerando que o candidato sequer controverteu a afirmação de que o material retratado nas imagens seria diferente do que foi efetivamente produzido em sua campanha, não vejo como afastar a materialidade da conduta nos 7 locais indicados na sentença. Relativamente ao tópico 3º, aventado pelo recorrente em suas razões recursais, afirmando que nunca autorizou ou anuiu com a prática do derrame dos santinhos, tenho que devo evitar a repetição desnecessária, esse que o tema foi amplamente debatido na sentença em termos que reproduzi anteriormente, né? Finalmente, quanto ao tópico 4, em que o recorrente pleiteou alternativamente a redução do valor da multa por local de votação para R$ 2.000, considerando a sua condição financeira, mormente porque a condenação total de 21 mil corresponde a cerca de 7,5%, o que não se mostra proporcional e nem tão pouco razoável à sua condição econômica. Não obstante a sentença tenha considerado satisfatoriamente o aspecto pessoal do recorrente, na dosimetria da multa aplicada, colho da oportunidade para pontuar ainda mais alguns detalhes. Diferentemente do alegado pelo recorrente, seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral nesse pleito de 2018 é de R$ 1.539.000. O valor da multa aplicada na sentença corresponde sim a 7,5% do valor declarado a título de total de recursos recebidos, que é de R$ 279.600. Então são coisas distintas. O candidato declarou como total de despesas contratadas a quantia de R$ 210.000 e R$ 908,03, o que resulta em um saldo positivo de R$ 68.000.
Agora aqui eu volto um pouco atrás na sentença, que eu acabei não lendo para ser um pouco mais objetivo, em que lá eu fiz um parâmetro, inclusive trazendo a colação um precedente dessa corte de lavra do doutor Ulisses Rabaneda, que fixa quando há mais no local de votação em R$5.000 por multa, né? E aí eu até diminuí. Eu vou ler aqui, porque é bem claro, né? O doutor Ulisses tem um precedente dele, que eu cito aqui, do dia 31 de outubro de 2017, ele diz o seguinte, no item 4, para a dosimetria da multa deve ser sopesada a condição econômica do infrator, a gravidade do fato e a repercussão da infração, razão pela qual o valor de R$5.000 por local de votação está dentro do limite fixado pela norma. E aí ele acabou, na época, 2 pontos por R$10.000. Aqui, eu disse o seguinte, sobre a gravidade do fato e repercussão da infração, além das inequívocas imagens que instruem a presente representação, acrescenta a informação de que, não obstante não tenha sido eleito o representante Lídio Barbosa, Juca do Guaraná, ele obteve 15.924 votos, sendo 8.491 no município de Cuiabá. E todos esses aqui foram em Cuiabá, em Várzea Grande, esse santinho, e 2.781 em Várzea Grande, cidades em que foram verificados o derramamento de santinhos objetos presentes autos. Observe que o representado obteve mais votos que o último candidato eleito por quociente partidário, João Batista do Sindispen, do Partido Próximo, que obteve 11.374 votos. A propaganda irregular por apoplexia instantânea, como a que se constatou nos presentes autos, diferente das demais espécies de propaganda ilícita, possui gravidade maior, sendo a vedação dessa conduta fundamentada na necessidade de evitar a poluição visual, enfim. A respeito da condição econômica do infrator, em consulta ao sistema de divulgação de candidatura e contra o TSE, foi possível constatar que o candidato ao representado declarou como total de recursos recebido a soma de R$279.600, valor bastante superior ao declarado por outros candidatos eleitos para o mesmo cargo, como Sebastião Machado Rezende, do partido PSC, que declarou o valor de R$180.000, ou o candidato Eliseu Nascimento, do partido DC, que declarou o valor de R$194.000. Como colacionado acima, há precedente nesta corte, do doutor Ulisses, de que o patamar para a fixação da multa nesses casos deve ser o valor de R$5.000 por local de votação. No caso dos autos, tendo a irregularidade sido comprovada em 7 locais de votação, a multa deveria atingir R$35.000. Entretanto, considerando que o valor total atingiu a soma que equivale a 12,93% do valor dos recursos declarado pelo candidato, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os mesmos que o doutor advogado invocou aqui da tribuna, eu já apreciei. Fixo a multa individual por locação de votação não em R$5.000, conforme o presidente dessa corte, mas sim em R$3.000 por local de votação, o que multiplicado por 7 resulta na fixação de R$21.000. Então percebam, senhores, que eu já apliquei aqui, mesmo existindo o precedente desta corte, seria R$5.000 por local de votação, tendo em vista que aquele precedente eram apenas 2, aqui eram 7, em função da proporcionalidade, da razoabilidade, eu reduzi, respeitando a capacidade econômica dele, que ficou aqui, que é muito forte para isso aqui, eu reduzi para R$3.000. Então já foi não na forma como o recorrente quer, mas já foi atendido o pedido dele antes mesmo do recurso, caindo para 3. E em relação aos 3 pontos questionados, como já foi dito, além dos centinhos, há o auto de constatação que tem fé pública, e esses 3 locais têm que ser entendidos num contexto maior dos outros 10, 3 não foram comprovados, 7 foram comprovados. Ante o exposto, por não vislumbrar elementos jurídicos e fáticos aptos a modificar o entendimento constante da sentença recorrida, nego o provimento ao recurso interposto por Lídio Barbosa e mantém intacta a sentença proferida. É como voto, senhor presidente. Como vota o desembargador Pedro Sakamoto? Senhor presidente, eu acompanho o ilustre relator. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, cumprimento o doutor advogado, ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Confesso que a sustentação do doutor advogado me chamou a atenção com relação a alguns locais de votação em que questiona a própria materialidade do derrame de santinho. E o que me motivou, evidentemente, a tirar os olhos do voto do relator e ir nas provas dos autos para identificar realmente as imagens e os autos de constatação.
A despeito disso, a impressão inicial que tive, né, em razão da sustentação, ela pelo voto do relator, né, demonstrou que, de fato, a despeito dos questionamentos e da demonstração de que realmente em alguns locais a quantidade de santinhos é menor do que em outros, o conjunto da obra, conforme trazido pelo relator, dá a segurança de que este candidato praticou apoplexia nas eleições de 2018. Nós temos aqui, as imagens demonstram, tem locais que seguramente existem mais de 300 santinhos desse candidato que foram jogados na frente de determinada escola. Em outras havia uma quantidade realmente menor, mas o que demonstra que houve a prática. E aí o relator, muito diligentemente, afastou 3 locais de votação, o que demonstrou que fez uma análise criteriosa, local a local, chegou à conclusão de que em 7 deles houve irregularidade. E ao fixar a sanção em R$3.000, como dito, está abaixo do que aquilo que eu vinha fixando em situações idênticas. Nas eleições de 2016, acabou sendo entendimento pacífico deste colegiado que o derramamento de santinho, que é uma propaganda irregular, seria de R$5.000 por local de votação. Ele já fixou em 3, né, exatamente compensando esses locais em que havia uma menor quantidade de santinhos derramados. De modo que, senhor presidente, fazendo essas considerações por necessárias em razão do brilhantismo da sustentação oral, acompanhe na íntegra o voto do outro relator. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, eu também quero aqui parabenizar o advogado pela sustentação oral e dizer que eu também acompanho o relator e sem me vincular ao valor, porque na verdade a propaganda por apoplexia é algo que eu julgo de extrema gravidade, muito além até do próprio aspecto da poluição visual, né? É muito desigual você tratar o candidato que cumpre a legislação e não faz a propaganda, o derrame de santinho no dia na véspera da eleição, e aquele que não cumpre. Então eu acho assim, em homenagem ao cuidado que o relator teve em distinguir cada um dos pontos da prova existente nos autos em relação a cada um dos pontos de votação, eu vou acompanhar o relator, mas aqui não me vinculando em relação ao valor para analisar os outros casos que esse tribunal possa ter que analisar. Porque realmente, para mim, a propaganda por apoplexia ela vai muito além do aspecto da poluição visual. De modo que eu acompanho o eminente relator com essas considerações, senhor presidente. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Igual, senhor, acho que eu acompanho o relator e aquilatou bem a dosimetria, usou a regra da razoabilidade e aquilatou bem a questão da própria possibilidade econômica, ela ficou inserida nessa regra da razoabilidade, senhor presidente, por esse motivo eu acompanho na íntegra o relator. Por fim, o doutor Luiz Aparecido. Acompanho na íntegra, senhor presidente. Com isso, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Na sequência, em mesa para julgamento, da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, é uma representação conduta vedada a agente público. A representação partiu de uma coligação de partidos. A parte representada, que é José Pedro Gonçalves Taques, como também o senhor Rui Carlos Ottoni Prado. E tem ainda como litisconsorte a coligação do PSDB, o PSB, o PRTB, PSL. O parecer escrito pela procedência da representação. A palavra, então, está com o desembargador Pedro Sakamoto, que é o relator. Eminentes pares, trata-se de representação eleitoral ajuizada pela coligação para mudar Mato Grosso contra a coligação Segue em Frente Mato Grosso, José
Pedro Gonçalves Táxi e Rui Carlos Ottoni Prado. Só um minutinho aqui que eu estou encontrando dificuldade aqui para... Toda vez acontece esse corte e eu gostaria que arrumasse aqui para mim. Não. Ah, tá. É isso, ótimo. Obrigado. Em síntese, a representante alega que o segundo representado, o atual governador do estado, então candidato à reeleição pela primeira representada, vinha, aspas, lançando mão de uso promocional de programas e serviços de caráter social custeado pelo poder público, divulgando em suas páginas nas redes sociais, Instagram e Facebook, no dia 20 de agosto do corrente ano, um vídeo intitulado, aspas, Caravana da Transformação, quase 70 mil cirurgias oftalmológicas, cujo conteúdo enaltece a pessoa do segundo representado e sua própria candidatura à recondução às custas da indigitada caravana, é dizer, fazendo uso promocional do programa governamental em benefício próprio. Nesse sentido, aduz que o programa em questão foi criado em 2016 por meio de decreto estadual 408 de 2016 e editado pelo segundo representado, aspas, e de lá para cá, embora tenha caráter emergencial e estratégico, chegou à sua 14ª edição, o que denota ser falaciosa a razão emergencial consubstanciadora da edição do aludido normativo, fecha aspas. Circunstância que, na leitura do representante, deixa claro, aspas, que o real propósito do programa sempre foi angariar e regular vantagens para o pleito que se avizinha. Prossiga. Assevera inexistir dúvida acerca do uso promocional do aludido programa, momento pelo fato de o segundo representado se colocar como salvador dos benefícios pelos atendimentos médicos ofertados pela caravana, como bem demonstra a seguinte narrativa introdutória do vídeo Hora Combatido. Na gestão pelo táxi, através da caravana da transformação, foram realizadas quase 70 mil cirurgias oftalmológicas, tirando milhares de pessoas da cegueira. Acrescento que o vídeo em comento contém ainda o depoimento pessoal de 2 beneficiários do programa, a saber, Lozenil de Oliveira e Arnaldo de Oliveira, os quais, segundo o representante, acreditam todos os louros das cirurgias por eles recebidas da pessoa do Sr. Pedro Táxi, razão pela qual, ao fim, conclamo pela continuidade do governo deste. Argumento que tais fatos caracterizam a prática do artigo, que o artigo 73, 4 da Lei 9.597 proíbe aos agentes públicos, ou seja, a de fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Por derradeira afirma que os últimos representados, José Pedro Gonçalves Táxi e Rui Carlos Ottoni Prado, participaram ativamente e ainda consentiram para o uso promocional do uso assistencial no bojo do programa eleitoral de suas candidaturas, sendo inequívoca a ciência de todos, inclusive da coligação Hora Demandada, já que o vídeo em questão está postado na página pessoal do Pedro Táxi com o nome da primeira representada, o que, de acordo com a representante, demonstra a responsabilidade dos 3 representados. Com tais considerações e apontando a existência de fumo iuris e perigo em mora, possui tutela de urgência considerando a suspensão liminar da conduta supranarrada, determinando-se a imediata retirada do vídeo Caravana da Transformação, quase 70 mil cirurgias oftalmológicas, da rede mundial de computadores, internet, em especial os perfis que os órgãos representados mantêm perante toda a sorte da rede social, bem como a abstenção de novas utilizações promocionais do programa Caravana da Transformação, sob pena de multa em patamar significativo, conforme para o 4º do artigo 73 da Lei das Eleições. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilicitude apontada, condenando seus representantes na sanção pecuniária em patamar elevado, bem como a cassação do registro ou diploma do primeiro e segundo representado. Junto documentos,
no dia 30 de agosto do corrente ano, indeferiu o pedido liminar, sobreveio a contestação dos representados, Zé Pedro Gonçalves Taques e Rui Carlos Ottoni Prado, nas quais sustenta, em linhas gerais, que a conduta narrada na inicial não se amolda ao comportamento vedado pelo artigo 73.4 da Lei 9.547, argumentando que uma coisa é utilizar o ato de entrega de bens ou benefícios com vinculação eleitoral e ou pedir votos. Outra, completamente diferente, é mencionar a existência do programa e até mesmo apresentar o depoimento daqueles beneficiários, sendo que nesse último não há qualquer hipótese de vedação. Por seu turno, a primeira representada com ligação Segue em Frente Mato Grosso deixou transcorrer em Alves o prazo de resposta. Em estado de se manifestar, do Programa Regional Eleitoral opinou pela procedência da representação. O feito se encontra para julgamento, sendo desnecessário qualquer dilação probatória ou relatória, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, o caso em mesa diz respeito à Caravana da Transformação, que, instituída por meio do decreto número 408, de 22 de janeiro de 2016, instituiu programas e ações governamentais emergenciais e estratégicas, que, mais especificadamente em seu artigo 2º, dispôs sobre a prestação de serviços de saúde e ações de cidadania. Como temos acompanhado ao longo desse ano, houve uma forte divulgação desse programa, o qual foi executado em diversos municípios do estado, e, em um primeiro momento, avaliando o caráter emergencial desse programa, não posso discordar da argumentação trazida pelo representante, no sentido de que este caráter emergencial ele está realmente fragilizado a partir do momento em que nós temos uma execução prolongada há pelo menos 2 anos desse programa, né? Então, assim, de maneira indeterminada, busca-se sua execução sob o aspecto emergencial. E, diferentemente do quanto alegou os representados em suas contestações, no sentido de que não estariam executando programas de assistência social, ressalto que as ações desempenhadas na área de saúde, ainda que não se possam confundir com as ações de assistência social, são sim ações de seguridade social, a qual, de acordo com o artigo 194 da Constituição Federal, se inserem dentro do título da ordem social. Portanto, vislumbro que os serviços desempenhados possuem sim caráter social. No que diz respeito à gratuidade do serviço, não me parece que tenha havido qualquer dúvida em relação a esta característica, porquanto realizadas diversas cirurgias médicas, especialmente de oftalmológicas relacionadas à catarata, de maneira que não houve qualquer tipo de contraprestação por parte de seus beneficiários. O ponto que me parece que deva ter sua atenção ressaltada diz respeito justamente ao uso promocional desse programa por parte dos representados. E, diferentemente do quanto consignou o excelentíssimo corregedor em sua decisão liminar, no entendimento do Ministério Público Eleitoral, não se faz necessário que haja uma vinculação desse uso exatamente no momento da distribuição desses serviços. Ou seja, com isso quero frisar que o dispositivo legal, o inciso 4º do artigo 73, ele não traz essa exigência que, nada obstante, tem sido muitas vezes frisadas em precedentes jurisprudenciais e a balizada doutrina. Nada obstante, filio-me à corrente que dispensa essa concomitância e essa necessidade de que haja essa vinculação do uso promocional ao momento da prestação e distribuição dos serviços. No ponto, ressalto
a doutrina de Edson Rezende de Castro, o qual aduz que, nada obstante os fatos em que hajam essa vinculação da utilização promocional desses serviços no momento da prestação dos serviços, isso não é a única hipótese de configuração dessa conduta vedada. Porquanto trouxe o doutrinador como exemplo, abro aspas, vou aqui ler um pequeno trecho de sua obra, Edson Rezende de Castro, curso de Direito Eleitoral, nona edição, página 400, constitui uso promocional, ou seja, conduta que associa o benefício social a determinado candidato, a entrega de santinhos ou pedido de voto durante a distribuição dos bens e benefícios sociais. Como também forte campanha publicitária, não necessariamente com a utilização dos meios formais de comunicação, mas também pela criação e compartilhamento de versões e por fake news em redes sociais, para convencer os eleitores de que determinado candidato é o pai do programa e que sua derrota nas urnas implicará na interrupção do programa. Em 2014, correu a notícia de que o Bolsa Família seria extinto caso a então candidata não fosse reeleita. Com isso, quero frisar apenas que, de acordo com esse entendimento doutrinário, essa conduta vedada ela não se restringe apenas aos casos em que esse uso promocional se dá exatamente durante ou de maneira concomitante à distribuição do serviço social gratuito. E ainda faço referência a precedente desta Corte, de lavra do excelentíssimo juiz Ulisses Rabaneda, na representação 603.286, em acórdão proferido em 5 de setembro de 2018, relacionado também a este mesmo representado José Pedro Tax, vinculado ao programa Pro Família. Na ocasião, esta Corte, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a representação formulada. E, no que diz respeito exatamente a esse ponto, peço vênia dos senhores para ler o trecho do acórdão do voto então proferido, que diz exatamente o seguinte: encontra forte juridicidade ainda entendimento contrário, ou seja, de que a conduta apurada, artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504 de 97, não está vedada apenas e unicamente no momento da entrega dos bens e ou benefícios custeados pelo poder público. Nesse sentido, já decidiu o TSE que a configuração da prática da conduta vedada prevista no inciso 4º do artigo 73 da Lei das Eleições não está submetida a limite temporal fixo ou à existência de candidaturas registradas perante a Justiça Eleitoral. É necessário, contudo, verificar as circunstâncias específicas do fato, tais como a sua proximidade com o período eleitoral concentrado e, especialmente, a sua correlação direta com as eleições, que o torna tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. TSE, Recurso Especial Eleitoral, número 71923, acórdão relator ministro Henrique Neves da Silva, publicação 23/10/2015. Portanto, forte nessas considerações, reitero o parecer escrito formulado no sentido pela procedência da representação. Com isso, a palavra retorna ao relator para o voto. Como bem assinalado pela representante, o artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504/97 proíbe aos agentes públicos fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Ao passo que o parágrafo 4º do aludido dispositivo impõe a imediata suspensão da conduta, bem como a sujeição dos responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil UFIR. Para a devida compreensão da controvérsia subexame, peço bem para transcrever o que é dito no vídeo em questão, vinculado nas páginas do segundo representado,
nas redes sociais Facebook e Instagram. Narrador. Na gestão Pedro Táxi, através da Caravana da Transformação, foram realizadas quase 70 mil cirurgias oftalmológicas, tirando milhares de pessoas da cegueira. Luzenil de Oliveira. A vista é uma coisa muito especial, né? Sem ela a gente não consegue fazer nada. Arnaldo de Oliveira. Às vezes eu ia ler a Bíblia e eu tinha que esperar dar 7 horas, 8 horas da manhã para mim pegar o sol, para mim conseguir ler a Bíblia. Aí nós escutamos na televisão a caravana que vinha, né? Para fazer essa operação nos olhos. Luzenil. E graças a Deus eu operei e consegui agora enxergar as coisas direito. Arnaldo. Hoje não. Depois dessa operação que eu fiz lá na caravana, hoje eu leio sem os óculos. Foi uma bênção, cara. Luzenil, já pensou se eu fosse pagar o que o meu esposo fez? O que a gente fez lá? Nós não tínhamos condição. Arnaldo, aí o pessoal não entende hoje o quanto o Pedro Táxi já fez pelo povo. Luzenil, nunca vi um governador fazer o que ele fez. Trazer uma equipe para cuidar da vista, principalmente das pessoas idosas. Arnaldo. E a gente agradece muito por essa caravana que ele nos ofereceu. Esse presente que ele deu para todos nós. Luzenil, quem estava, passou. Já fez o que fez. Ele tem que continuar para mostrar o resto do serviço que ele ainda tem que terminar. Arnaldo. Eu estou com o Pedro Táxi e ele vai vencer, se Deus quiser. A minha família toda está com ele. ID 47592, página 1. Ambas as publicações são datadas de 20 de agosto de 2018 e acompanhando o seguinte texto em verbos, aspas. O senhor Arnaldo já não conseguia mais ler a Bíblia com certeza. Já a dona Luzenil tinha dificuldade de fazer as coisas básicas do dia, pois também tinha problema de visão. Você já imaginou como deve ser a vida de quem não enxerga bem? Agora a vida deles clareou. Na nossa gestão, com a Caravana da Transformação, quase 70 mil cirurgias oftalmológicas. Viu? Fizemos muito. Agora que clareou, Mato Grosso não pode parar. Estou com o Pedro para seguir em frente, ID 47590. Está na página do Facebook, ID 47592, página do Instagram. Prossigo. As publicações acima transcritas, segundo a coligação representante, seriam reveladoras de infringência ao dispositivo legal em comento. Todavia, consoante escolha de Marcílio Nunes Medeiros, aspas, a proibição do uso promocional da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público não implica vedação absoluta para que o agente público ou candidato destaque em atividade regular de campanha eleitoral o benefício que determinado programa social trouxe à população, o que é natural e inerente à atividade política. Para fins de caracterização da conduta vedada, existe mais um uso promocional em favor do candidato ao partido ou, como já decidiu o TSE, que haja pedidos de votos, apresentação de propostas políticas ou referente às eleições vindouras. RESP 28, 26, 775. Trago aqui a obra mencionada. Prossigo. No mesmo sentido, as lições de Flávio Chen Jorge, Ludiero Liberato e Marcelo Abelha Rodrigues, em verbos, aspas. Observe que o dispositivo legal em questão, artigo 73, 4 da Lei 9.504, não proibiu que a implementação de tais programas seja utilizada como capital político durante a propaganda eleitoral, durante os debates eleitorais. Afinal de contas, é da essência do debate político que os candidatos tentem demonstrar aos eleitores aquilo que, em seu ponto de vista, constitui avanços em sua gestão. Da mesma forma, ficarão expostos a toda sorte de críticas caso os programas implementados sejam vistos como ineficientes e ineficazes, inclusive direito eleitoral, etc., que eu trago aqui a obra. Prossigo. Com efeito, como asseverei ao indeferir o pedido de liminar formulado pela representante,
O que o inciso 4 do artigo 73 das leis das eleições proíbe é que, no ato da distribuição dos referidos bens e serviços, ocorra o uso promocional da atividade ali desenvolvida por parte ou por permissão do agente público em favor de candidato, partido ou coligação, e não que os benefícios oriundos dessa atividade sejam divulgados na campanha eleitoral. É o que se pode depreender dos seguintes precedentes do decreto do Tribunal Superior Eleitoral. Trago aqui a colação julgada nesse sentido de relatoria e do ministro Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira, de 24 de 2012. Prossigo. Na espécie, eu vou ler aqui uma parte aqui, ó. Para a configuração da conduta vedada, previsto no artigo 73.4 da Lei 9.504/97, é necessário que, no momento da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeada ou subvencionado pelo poder público, ocorra o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação. E também a realização de atos de propaganda eleitoral de forma concomitante à distribuição de bens e vantagens custeados pelos cofres públicos, como a presença de familiares e integrantes de campanha eleitoral, configura a hipótese de uso promocional proibido pela legislação. E aí prossigo. Na espécie, conforme registrado acima, o que se tem é a mera divulgação pelo segundo representado de vídeo que coloca em evidência os benefícios trazidos pelo programa Caravana da Transformação aos portadores de doenças oftalmológicas, sem qualquer indicação de que tenha ocorrido, no momento da realização de respectivos serviços médicos, pedido de voto ou referência, ainda que velada, às eleições deste ano. Ainda neste particular, cumpre destacar que a Procuradoria Regional Eleitoral, ao se posicionar contra esse entendimento em seu parecer, colaciona exceto doutrinário incongruente com as suas assertivas. Confira-se, aspas, por fim, quanto à alegação do recorrido de que, para a configuração da conduta vedada, é necessário que o uso promocional ocorra no momento da distribuição de bens e serviços, o doutrinador José Jairo Gomes leciona que, aí eu trago aqui transcrevi o melhor o trecho, né, da doutrina do referido doutrinador. Ora, o que está em discussão não é a possibilidade de a conduta vedada se consumar antes dos 3 meses que antecede o pleito. Isso está fora de dúvida. O que cumpre perquirir é o momento em que se dá o efetivo uso promocional do serviço. Se quando da própria realização, por exemplo, solicitando-se apoio eleitoral aos beneficiários, o que é efetivamente vedado, ou se na mera divulgação posterior de serviços prestados, ainda que em campanha eleitoral, o que não é vedado, conforme já se demonstrou. Aliás, o mesmo doutrinador citado pelo parquet enfatiza que a lei veda aspas, o desvirtuamento no sentido da própria distribuição, a sua colocação a serviço da candidatura, enfim, o seu uso político promocional, nada afirmando a respeito da suposta ilicitude da posterior divulgação do serviço prestado. Trago aqui o Gomes, José Jair Gomes, direito eleitoral, etc. Nessa mesma linha intelectiva, como bem exemplificado pelos segundo e terceiro representados em sua contestação, o programa Bolsa Família tem estado no palco central de todas as campanhas eleitorais desde a sua criação, e não se tem notícia que o TSE tenha proibido ou sancionado qualquer das vezes que o programa foi exposto a qualquer candidato, até mesmo na propaganda eleitoral. ID 69-302, página 7. Assim, de uma detida análise dos autos e dos elementos de convicção que o instruem, concluo que a narrativa fática retratada pela representante não se amolda à conduta vedada do artigo 73.4 da Lei 9.504, vale dizer, o fato não se subsume à norma, o que impõe a rejeição dos pedidos veiculados na inicial.
Diante disposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a representação. É como voto, senhor presidente. O colega está encaminhando o voto no sentido de julgar improcedente. Eu colho o voto do Dr. Ulisses Rabaneda. Senhor presidente, o caso aqui retrata possível uso promocional da caravana, de um programa governamental denominado Caravana da Transformação, criado por decreto, conforme destacado pela douta Procuradoria, e que tem como um das suas atividades a distribuição, né, de serviços à população de maneira gratuita. O uso promocional da Caravana da Transformação, eu entendo que ele pode sim configurar a conduta vedada do artigo 73, inciso 4 da Lei das Eleições. Contudo, conforme bem destacou o doutor relator, para que haja conduta vedada, o uso promocional tem que ser concomitante à entrega dos benefícios gratuitos. Essa é a jurisprudência consolidada do TSE. E quando o doutor procurador destaca um precedente recente desta corte, inclusive de minha relatoria, realmente naquele caso eu trouxe ao plenário a demonstração de que havia sim duas vertentes para a configuração desta conduta vedada. Naquela ocasião, da representação 0600-398-53, citado pela douta Procuradoria, se tratava de um cartão de um programa chamado Pro Família, aonde havia a entrega era mensal aos beneficiários, de um valor de R$100 a todos aqueles que se enquadrassem no programa. Então era uma distribuição gratuita de bens, tá? E naquele caso houve a divulgação e o uso dessa distribuição de maneira promocional pelo mesmo candidato que aqui é o representado, né? Então, na oportunidade, o que este plenário entendeu? Que como a entrega desses R$100 no cartão ela era mensal, no momento em que o candidato estava utilizando isso no seu Instagram, ele estava fazendo uso promocional concomitante às entregas, porque elas eram sucessivas, né? Então, na oportunidade, o que restou fixado por esta corte, e trago por necessário, né, fazer esse distinguish, para não parecer que há em casos absolutamente idênticos, soluções diversas. Aqui a corte, acompanhando meu voto, registrou o seguinte, naquela oportunidade, aspas, a alegação defensiva de que a conduta vedada em exame para se caracterizar deve ter ocorrido no ato da entrega dos bens ou benefícios sociais custeados pelo poder público, apesar de encontrar respaldo em parcela significativa da doutrina e jurisprudência, não milita em favor do representado. Isto porque, no caso presente, foi exatamente isto que ocorreu. O benefício entregue às famílias habilitadas a recebê-lo se dá mês a mês, sucessivamente, de modo que, a qualquer tempo, enquanto o programa existir, seu uso promocional vai estar sendo feito de modo concomitante às entregas das parcelas mensais. Ou seja, no precedente trazido pela douta Procuradoria, né, pelo meu voto, foi dito, o uso promocional está sim sendo feito de maneira concomitante. Mas não me senti satisfeito, eu trouxe também ao plenário o entendimento que aqui é defendido pela douta Procuradoria, dizendo que, aspas, encontra forte juridicidade ainda o entendimento contrário, ou seja, de que a conduta apurada não está vedada apenas e unicamente no momento da entrega dos bens e ou benefícios custeados pelo poder público, e trouxe precedente nesse sentido. E destaquei, ao trazer o precedente, eu destaquei em remate, aspas, anote-se por oportuno que isso se diz com o objetivo único de melhor fundamentar, pois, conforme anotado em linhas pretéritas, o uso promocional apurado neste caso
se deu de forma concomitante ao recebimento das parcelas mensais, bem como, se novamente praticado, irá inevitavelmente incidir na mesma ilegalidade. De modo que também naquele caso nós julgamos com base no que traz agora o douto relator. Naquele caso nós dissemos, olha, o uso promocional é concomitante. Tá? Por isso nós vedamos, aplicamos a multa e inclusive deferimos tutela inibitória. Aqui não é concomitante. A caravana da transformação já havia ocorrido e ele estava usando-a no seu programa eleitoral, o que realmente me parece possível frente à jurisprudência consolidada do TSE, sem esquecer, né, que realmente há, sim, entendimento em sentido diverso que encontra forte juridicidade, inclusive respaldo doutrinário. Contudo, vou me manter na jurisprudência consolidada do TSE, que vai de acordo ao entendimento do douto relator. Com essas considerações, presidente, me sentindo obrigado a fazer esse distinguish, até em homenagem aos fundamentos trazidos pela douta Procuradoria, eu acompanho o voto do douto relator. Doutor Ricardo de Almeida. Senhor presidente, eu peço vista. Os demais aguardam? Eu também vou aguardar. Então, o relator negou o provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo primeiro vogal. O segundo vogal, julgou improcedente a representação, e que foi acompanhado pelo primeiro vogal. O segundo vogal pediu vista e os demais aguardam. Julgamento suspenso. Colegas, não havendo mais nenhum processo a ir a julgamento, eu declaro encerrada a presente sessão.